Beleza. Tá gravando agora. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Ah, por enquanto não. Bom, então hoje a gente vai fazer o exercício 2 do COIN. E é isso aí. Vamos tentar ver o que está acontecendo aí nesse exercício. Que é um exercício, eu acho ele bem chatinho, assim, porque ele tem muitos, vamos dizer assim, vários pulos do gato, assim, e aí eu acho que isso torna o exercício muito difícil, torna o exercício muito é, misterioso. Você não sabe direito o que ele quer e aí fica meio complicado de resolver. Então, eu quero ver se eu consigo dar uma luz aí para vocês do que ele está pedindo no exercício, né? Eu acho que a principal coisa aí que eu quero tentar esclarecer é o que ele está pedindo nas letras, né? O que ele está pedindo aqui para a gente fazer. Bom, vamos lá. Ele dá para a gente, aqui de começo, que uma partícula de massa μ está nesse Hamiltoniano aqui, tá? Então, a gente já estudou que esse Hamiltoniano é um Hamiltoniano para uma partícula quando ela está no oscilador harmônico, né? E quando a gente tem esse oscilador harmônico, aqui ele está falando que é o tridimensional, né? Mas ele pode ser em uma dimensão só, em duas. Aqui ele está fazendo o oscilador harmônico tridimensional. E quando a gente fala em oscilador harmônico, vem logo na cabeça aquele operador a adaga, o operador A, que é o operador construção, e o operador destrução, né? Então, é, isso é o que é o oscilador harmônico, né? E ele também tem aqueles pacotinhos de energia que são fechados, né? A forma de energia que é N mais meio H cortado ômega, né? Que é o módulo de oscilação aqui do sistema, é esse ômega zero aqui, né? Beleza. Aí, na letra A, ele pede para a gente olhar para esse oscilador harmônico e ver os níveis de energia desse oscilador harmônico, né? E também ver os graus de degenerescência desse oscilador harmônico. E se é possível a gente construir uma base de autovalores comuns para um H0, o L2 aqui e o LZ. Tá, então vamos fazer isso aí. Legal. Então, vou escrever aqui o nosso Hamiltoniano. É o nosso Hamiltoniano do oscilador harmônico. Ele tem esse vetor P2 aqui. Lembrando que esse P2, ele é o P2, o operador, né, momento, Px, Py, Pz, tá? Ao quadrado, né? Tá. 2μ aqui. Ele colocou que a massa da partícula é μ, tá? Então, só não é uma letra M aqui, porque ele decidiu que seja μ. Beleza. 1 sobre 2 μ ômega zero quadrado R vetor aqui. Beleza. Então, esse Rzão aqui é o operador R, né? O operador posição, que é o xzão, yzão, zzão. Legal. Como ele é um oscilador harmônico tridimensional, a gente pode quebrar esse Hamiltoniano em três Hamiltonianos, né? Como esse P aqui, esse P quadrado aqui, ele vai ser o px quadrado mais o py quadrado mais o pz quadrado. Opa, aqui também tem um quadradinho aqui. E esse Rzão aqui, quadrado, vai ser o nosso. Opa, R não, perdão. O x quadrado mais o yzão quadrado mais o zão quadrado. A gente pode quebrar esse oscilador harmônico aqui, esse Hamiltoniano Hzão, em outros três osciladores, né? Vão ser três osciladores harmônicos, um em cada
direção do espaço, né? Vai ser um em x, um em y e um em z. Porque a gente simplesmente vai substituir esse momento aqui, p quadrado, pelo px quadrado, e depois o rzão pelo x quadrado. E aí a gente vai ter um hamiltoniano em x, né? Aí depois, em y e em z, a mesma coisa, tá? Então a gente vai ter isso aqui. Que esse hamiltonianozão h, ele vai ser quebrado aqui em um h, vamos colocar aqui um hx, mais um hy, né, mais um hzzinho aqui, que tem essa mesma fórmula, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a do hx vai ser o quê? Vai ser x quadrado, 2μ, mais meio de μ ômega zero quadrado. Aqui é x Ali é quadrado, px, aqui é né? px quadrado. Isso, aqui. Legal. E aí, a gente sabe do oscilador harmônico que, por exemplo, para o oscilador harmônico de uma dimensão, então, para o oscilador harmônico, eu coloquei o oscilador harmônico de uma dimensão, as energias desse oscilador harmônico, eles vão ser dadas pelo quê? Vão ser dadas por um n inteiro mais meio de ômega zero h cortado, tá? Então, isso aqui é para o oscilador harmônico de uma dimensão. Para o oscilador harmônico de três dimensões, essa energia simplesmente vai ser o quê? Vai ser o triplo desse nosso oscilador harmônico de uma dimensão, né? A gente vai simplesmente somar as energias, tá? Vai ser a energia referente a esse hamiltoniano de x, a esse hamiltoniano em y, a esse hamiltoniano em z, tá? Então, para o oscilador 3D, a gente vai ter que essa energia aqui, N, vai ser o quê? Vai ser um N1, vou colocar aqui um NX, mais um NY, mais um NZ, mais aqui esse meio, ele vai ser somado 3 vezes, então ele vai ficar 3 meios de ômega H cortado. Aí o ômega cortado ficou meio ruim aqui. Mas isso aqui é o principal, tá? Legal. Então, a gente já sabe aqui como escrever essas nossas energias para o Hamiltoniano que ele pediu aqui para a gente, para esse nosso Hamiltoniano aqui. Isso já responde uma das nossas questões, que é como escrever essas energias. Agora, a gente precisa ver os níveis de degenerescência desse oscilador harmônico 3D, né? Só lembrando que degenerescência, né, ela sempre vai ocorrer quando a gente tem, para um mesmo estado, para uma mesma energia, estados diferentes, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode ter que o NX, vamos começar do estado fundamental. Então, vamos lá. O nosso E0 aqui vai ser o quê? Vai ser quando o NX, NY, NZ são zero. Então, essa energia do estado fundamental, ela vai ser 3 meios de ômega zero H cortado. Esse estado fundamental, ele tem degenerescência? Não, ele não tem degenerescência. Por quê? Porque o estado zero aqui, o estado fundamental, ele só vai ser obtido quando a gente tiver zero em x, zero nesse NY e zero nesse NZ. A gente não tem outro estado que tenha essa mesma quantidade de energia sem ser o estado fundamental. Agora, vamos pegar a energia quando a gente coloca o primeiro estado excitado. Então, E1 aqui. O que vai ser essa energia aqui? Vai ser quando a gente tiver uma energia 5 sobre 2 ômega zero H cortado. Mas aí, quais estados a gente pode ter que vão representar essa mesma quantidade de energia? 5 sobre 2 ômega zero H cortado. Podem ser 3 tipos, né? Vão ser eles quando a gente tiver nx igual a 1, ny igual a 0
NZ igual a zero. Ou, quando a gente tiver aqui 0, 1, 0, ou quando a gente é 0, 0, 1, tá? Então, aí a gente vai ver que a degenerescência desse estado aqui, então, a degenerescência desse estado, de 1 aqui, ela vai ser igual a 3, tá? Porque a gente tem 3 estados possíveis para uma única energia. Beleza. Fazer só mais um aqui rapidinho com vocês, que é o estado para o segundo estado excitado, 2. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 7 sobre 2 ômega zero H cortado. E para esse caso aqui, a gente vai ter uma degenerescência aqui, que vai ser igual a 6, tá? Pô, como você tirou isso da cabeça? É, que eu já fiz antes. Mas aí, o que a gente vai fazer? A gente pode quebrar esses carinhas aqui e separar eles sempre quando a gente vai ter essa energia. Então, por exemplo, vai ter essa energia quando a gente tiver nx igual a 2, ny e nz igual a 0, ou então 0, 2, 0, 0, 0, 2, ou aqui 1, 1, 0, ou 0, 1, 1, ou 0, ou 1, 0, 1. Esses aqui vão ser os 6 possíveis aqui para o segundo estado excitado. E aí vai embora. Quando a gente tiver n igual a 3, vai ser outra energia e vários outros estados, tá? E aí vai embora. O que a gente precisa saber é uma fórmula fechada para saber esses níveis de degenerescência, tá? Eu estava observando aqui, no Coin, ele tem aqui uma... deixa eu ver aqui. No complemento do capítulo 7, ele desenvolve o oscilador harmônico, tá? Então, ele também dá aqui para gente uma explicação do porquê que tem essa fórmula fechada. No Zetile, ele também faz essas continhas para gente. Ele desenvolve o oscilador harmônico e depois ele tem aqui um exercício resolvido que é exatamente para a gente provar essa formulazinha aqui. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, aqui tem a prova do porquê que a gente tem a formulazinha da degenerescência, que vai ser nada mais nada menos do que o quê? Tela cheia, beleza. Aqui a gente vai ter que os graus de degenerescência N para um oscilador harmônico 3D, ele vai ser dado por 1 sobre 2, aí o Nzão aqui, né? O grau da nossa energia, desculpa, o grau de excitação da nossa partícula, né? Que o primeiro grau primeiro estado excitado, segundo grau, estado excitado, mais 1, e depois aqui esse N vezes, né? Esse Nzão mais 2. Aí a gente vai ter o grau de degenerescência aí do nosso estado excitado. Para o G, Nzão igual a 1, a gente vai ter o quê? 1 sobre 2, aqui 2, vezes 3. Isso aqui dá o grau de degenerescência 3 que a gente tinha visto, e para o Gzão igual a 2, ele também vai dar para a gente o quê? 1 sobre 2, aí 2, 3, 4, ele vai dar o 6, que é o grau de degenerescência que a gente tinha visto também ali atrás. Beleza. Então, isso já respondeu parte da questão, que é quais são os níveis de energia desse nosso oscilador harmônico e quais são os graus de degenerescência desse nosso oscilador harmônico. Beleza. Agora, ele pediu para a gente ver também, ele perguntou também, esses estados comutam com L quadrado e com LZ? E daí a resposta é sim, eles vão comutar. Por quê? Porque esse nosso potencial aqui, do oscilador harmônico, esse potencial, ele é um potencial central, tá? E sempre que a gente tiver um potencial central, a gente vai ter essa comutação com L quadrado e LZ, tá?
Então, o nosso Hamiltoniano, ele comuta com L quadrado e com LZ, porque a gente tem um potencial central, tá? Beleza. Que vai ser um potencial aí que vai estar dependendo só desse nosso ah, operador Rzão aí. Beleza. Ah, agora vamos ver o que, que ele pede na letra B. Ah, vamos lá, letra B. Agora, ele pede para a gente assumir que essa partícula tem uma carga Q, tá? E é colocada num campo uniforme Bzão, que só tem uma componente em Z, tá? Então, esse nosso campo, ele é dado por B em Z. Beleza. E ele falou que a gente tem uma variável aqui, ômega L, que vai ser dado por essa expressão aqui. E a gente tem também que o nosso Hamiltoniano, a nossa partícula, deixa eu ver, o Hamiltoniano da partícula, ele tem aqui um potencial vetor aqui, que é dado é, por esse, por esse produto vetorial aqui, de R com B. Aí ele pede para a gente separar esse nosso Hamiltoniano em um Hamiltoniano zero aqui, em um Hamiltoniano, e esse Hamiltoniano que é dependente dessa variável ômega L apenas. Ok. E aí, ele fala para a gente que esse Hamiltoniano umzinho aqui, ele vai ser linearmente dependente, vai ter um termo linear dependente de ômega L, e vai ter também um termo quadrático dependente de ômega L aqui. Tá bom, beleza. Agora a gente tem que mostrar os novos estados estacionários desse novo Hamiltoniano e os graus de degenerescência, se os graus de degenerescência podem ser determinados exatamente. Beleza. Então, agora a gente vai estar aplicando uma perturbação nesse nosso Hamiltoniano, tá? Esse exercício aqui, ele está querendo falar isso. Quando a gente coloca essa nossa partícula em presença de um campo magnético, a gente vai estar gerando uma perturbação nesse Hamiltoniano. Primeiro, a partícula estava lá no oscilador harmônico perfeitinho dela, bonitinho, sem sofrer alteração. Quando ela entra em contato com esse campo magnético, isso vai dar uma bagunçada aí nos níveis de energia, né? Vai dar uma bagunçada aí nesse oscilador harmônico. Ele não vai perder todas as características dele, as características vão ficar bem parecidas, né? Porque é uma perturbação bem pequena aqui, desse campo magnético, tá? Mas essa perturbação vai ser suficiente para mudar um pouco esses níveis de energia. E a gente vai descobrir aí o como que vai estar alterando esses níveis de energia. A gente vai estar vendo. Esse exercício é basicamente para a gente fazer isso. Alterar esse Hamiltoniano e ver o que, que isso traz de alteração para a gente. Legal. E a gente vai ver que isso é um pouco de matéria mais para frente, quando a gente começar a ver perturbações no Hamiltoniano, a gente vai ver que realmente são quebrados esses níveis de degenerescência, uma matéria um pouco mais para frente. Mas vamos lá. A gente tem, vou colocar aqui já a letra B, a gente tem que do eletromagnetismo clássico, quando a gente coloca uma partícula com carga em um campo uniforme, a gente pode ter o potencial vetor como descrito nesse nosso exercício aí do Cohen. Então, ele já deu para a gente qual que é o potencial vetor que a gente pode estar adotando. Então, o potencial vetor, aqui, ele vai ser o menos meio R B, VEC B. Beleza. E aí vem um pulo do gato, vem uma sacada desse exercício
que eu também demorei um tempo para entender aí o que a gente precisava fazer, né? Como que a gente alterar e colocar essas informações dentro do nosso Hamiltoniano, que é o quê? Uh, Aqui no Zetile, opa, como que eu faço aqui para sair dessa tela? Aqui no Zetile, ele tem uma passagem, aqui também, um capítulo inteiro, não um capítulo, uma seção, falando sobre essa perturbação eletromagnética. Tá? E foi daqui que eu consegui achar o que a gente podia fazer. Aqui, ele fala dos efeitos eletromagnéticos em campos com potenciais centrais, né? Então, aqui, ele vai falar para a gente que quando a gente coloca aqui, né, do eletromagnetismo clássico, o potencial vetor que corresponde, né, a um campo eletromagnético contínuo é esse aqui, tá? E aí, ele vai falar para a gente também que o momento linear, tá, de uma partícula, quando ela entra em contato com esse campo magnético, esse momento, ele vai mudar as características dele. A gente vai estar podendo escrever esse momento como sendo esse termo aqui, o P menos Q sobre C, o potencial vetor do campo, tá? Quando uma partícula carregada entra em contato com esse campo magnético. Então, aí vem a solução para o nosso problema. A gente agora vai ter que escrever, para introduzir essa perturbação do campo magnético, a gente vai ter que escrever o nosso oscilador harmônico com um momento linear diferente. Agora não vai ser só px, py, px quadrado, pxy, py quadrado, pz quadrado. Vai ter uma perturbaçãozinha devido a esse campo eletromagnético. E a gente pode escrever essa perturbação como sendo isso aqui. O nosso P, ele vai virar aqui P menos aqui Q, que é a carga da partícula, né, que a gente viu, sobre C, A, que é o potencial vetor, e C aqui é a velocidade da luz, tá bom? Beleza. Aí o que a gente vai estar tendo? Para a gente descobrir quem é esse A e conseguir descrever o P, a gente pode fazer esse produto vetorial aqui, tá? Então, vamos fazer esse produto vetorial. O A, então, ele vai ser, vou colocar aqui menos 1 sobre 2, aí eu vou fazer o produto vetorial desses caras. Vou colocar aqui xzinho, yzinho, zzinho. Esse rzinho aqui vai ser o quê? As nossas coordenadas x, y, z. Beleza. E o campo B, ele é dado por 0, 0, e aqui uma constante B, né, que é o campo, no eixo Z. Ele falou ali no exercício para gente que o campo ele está perpendicular ao eixo Z. Então, é esse carinha aqui. Legal. Isso vai gerar para gente isso aqui. Vai gerar para gente B, Yzão, Xzinho, chapéu, menos Bzão, Xzão, Yzinho, chapéu. Tá? E aqui vezes menos 1 sobre 2. Beleza. Então, a gente vai ter isso aqui, B sobre 2, menos Y, X, 0. Beleza. Esse vai ser o nosso potencial vetor. Tá? Esse termozão aqui vai ser o nosso potencial vetor, que a gente vai utilizar para descobrir o nosso novo momento, com perturbação, né? Então, agora, o nosso Hamiltoniano vai virar o quê? Vai virar esse carinha aqui menos Q sobre CA, que a gente acabou de descobrir, ao quadrado, né? Esse vai ser o momento do nosso Hamiltoniano. Então, como que a gente vai ter o nosso Hamiltoniano? A gente vai poder escrever ele dessa forma aqui. H vai ser 1 sobre 2 mi.
Aí a gente vai ter px menos qb sobre 2c menos y, esse termo ao quadrado, ele representa quem? Ele representa o nosso termo px que a gente tinha antes. Quando a gente escreveu o nosso Hamiltoniano, de primeira, a gente tinha esse termo aqui, px quadrado, depois a gente ia ter um py quadrado, pz quadrado. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que abrir esse termo, tá? Esse carinha aqui agora é o nosso novo px ao quadrado, tá? A gente também vai ter o termo em y, que vai ser o quê? Py menos qb2c x ao quadrado, mais o termo em z, que aí vai ser pz mais qb sobre 2c, zero ao quadrado. Então, aqui, a gente pode ver que são as componentes do nosso potencial vetor, né? Menos y, x e zero. São as componentes do nosso potencial vetor. Beleza. Então, isso aqui é a parte do novo momento linear da partícula, tá? E aqui a gente tem mais o termo da energia potencial, que é 1 sobre 2 mi ômega zero quadrado r quadrado. Beleza. Então, agora a gente tem que abrir essas contas aqui. Abrir esse quadrado e abrir esse quadrado aqui também. A gente vai ficar com o quê? Quando a gente abrir aqueles quadrados, a gente vai ficar com o nosso Hamiltoniano sendo o 1 sobre 2mi px quadrado mais qb sobre c y px mais deixa eu ver se eu coloco esse y ao quadrado ou se eu coloco ele depois. Deixa eu ver. Tá. Vou colocar aqui agora ele então, que é o termo só quando a gente abre o quadrado, né? Do trinômio quadrado perfeito. Então aqui a gente vai ter q quadrado, bzão quadrado, czão ao quadrado, 4 aqui, e o nosso yzão ao quadrado. Mais pyzão ao quadrado, menos qbc x py mais q quadrado, bzão quadrado, c quadrado, 4, xão ao quadrado, mais, aí o termo em z, ele é mais simples, né? Porque a nossa coordenada em z da perturbação era 0, então ele vai ficar só sendo o nosso pz ao quadrado. Beleza. E aqui mais o termo do potencial. 1 sobre 2, mi, ômega, 0 quadrado, zão ao quadrado. Beleza. Agora, eu quero que a gente comece a juntar os termos que a gente consegue aglutinar eles de novo. Então, o que a gente vai ter? Deixa eu pegar um lápis de cor aqui. A gente vai ter esse termo aqui, que é o pxão ao quadrado. A gente vai ter esse termo aqui, que é o pyzão ao quadrado, e esse aqui, pzão ao quadrado, que eles vão formar o nosso termo de momento linear como a gente tinha antes. Esse carinha aqui nada mais é do que o p ao quadrado, tá?
E aqui a gente vai poder chegar numa relação entre esse carinha aqui, que é o YPX, e o XPY, tá? Então, vamos marcar esses carinhas também. Vamos aglutinar esses termos agora. A gente vai ter aqui, no nosso Hamiltoniano, o termo esse carinha aqui que é só a constante. Aí a gente vai ter de novo um P, um Pzão ao quadrado, tá? Devido a esses três aqui. Aí a gente vai ter esse termo que vai ser, vou colocar aqui, mais que B sobre C aqui, YPX menos XPY, tá? Então, é esses termos do meio aqui, mais esses termos quadrados aqui. Então, mais o Q quadrado, B quadrado, sobre 4C quadrado. Aí, aqui, a gente tem o X ao quadrado, Y ao quadrado. Aqui, a gente tem também o termo do potencial. Beleza? E agora, isso aqui já tomou uma outra cara, né? Já ficou bem mais simples da gente estar observando, né? A gente já aglutinou vários termos aí. Legal. Agora, quando a gente distribuir esse 2μ aqui nesse p ao quadrado, nesse outro termo aqui de constante, nesse outro termo, e a gente pode tirar esses colchetes aqui, que estão limitando essa nossa expressão aqui. E aí, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter nada mais, nada menos do que o Hamiltoniano do oscilador harmônico aqui. Quando a gente juntar esse termo p quadrado aqui com esse termo aqui, a gente vai ter de novo o Hamiltoniano do nosso oscilador harmônico, tá? E aí a gente vai ter uns outros termos aqui que eles ainda são meio estranhos para a gente, tá? Mas, se a gente observar esse carinha aqui, ele nada mais é do que o negativo do nosso operador LZ, tá? Então, a gente pode escrever esse nosso Hamiltoniano como sendo isso aqui. H igual. Juntando esses aqui que estão circulados, a gente vai ter o quê? O nosso H0, que é o nosso Hamiltoniano do oscilador harmônico mesmo, o que a gente tinha lá no começo do exercício A. Mais, aqui, esse termo, que B sobre 2 mi C, aqui. Aí, esse carinha aqui, ele vai ser o nosso LZ, tá? E aí, esse outro carinha aqui, a gente não tem direito uma formalização para ele ainda. Então, aí ele vai ficar com Q quadrado B quadrado 2 mi vezes 4 vezes C ao quadrado. Aí aqui x quadrado mais y ao quadrado. Beleza. Então, agora já reduziu ainda mais o nosso problema, né? A gente está aglutinando aí tudo que a perturbação que foi oferecida para a gente, né? A perturbação que foi dada para a gente. Legal. Agora, a partir desse momento aqui, a gente consegue ver claramente que os hamiltonianos que ele tinha dado para a gente no exercício do Cohen, né? Aqui no Cohen, ele falou para a gente, ó, que ele quer que a gente quebre o nosso Hamiltoniano em um H0 e um H1 dependente de ômega L. Então, a gente precisa agora definir quem é esse ômega L, tá? Eu vou escrever aqui para vocês, daqui a pouco eu já mostro, que o nosso ômega L, ele é menos que B sobre 2 mi, tá? Esse é o nosso ômega L.
Aí, como esse carinha é o nosso ômega L, a gente vai perceber que o ômega L, ele tá aqui e ele tá aqui também, tá? Só que em um desses carinhas, a dependência é ao quadrado do nosso ômega L, e em outro dele, a dependência ele é linear, tá? Do nosso ômega L. Então, aqui a gente vai ter, vai poder substituir esse ômega L nessas duas funções, tá? E aí a gente vai chegar nesse nosso Hamiltoniano aí, dependente de ômega L, com um termo quadrático e um termo linear desse ômega L. Beleza. Aqui eu quero atentar vocês a uma coisinha. Esse ômega L, ele não tem essa partícula, essa partícula não, esse termo C aqui, da velocidade da luz, tá? Eu peguei essa transformação aqui, deixa eu ver, a transformação do momento, essa aqui, no Zetilh, né? E aí, no Zetilh, ele está falando de um elétron. Então, eu acho que ele está colocando que o elétron está viajando na velocidade da luz. Pelo menos foi isso que eu interpretei. E aqui, no nosso exercício do Cohen, ele só fala que é uma partícula. Então, eu acho que não necessariamente o cara colocou ela na velocidade da luz. Eu não tenho certeza disso. Mas eu acredito que essa constante aqui, C, eu posso colocar ela aqui também dentro desse ômega L. Porque esse ômega L está simplesmente aglutinando um monte de constante em uma constante só. Ele está falando para a gente, ó, a gente vai ter um outro termo aí um, uma outra frequência de oscilação, né, que vai perturbar essa frequência ômega zero, e ele é dado por esse monte de constante aí. Então, para esses termos aí do nosso novo momento linear que eu achei lá no Zetilh, eu vou colocar esse ômega L como tendo um C aqui também, tá? Beleza. Então, a gente vai ter esse novo Hamiltoniano, que vai ser H igual a H0 aqui. Aqui a gente vai ter, já podemos colocar o ômega. Ó, aqui é um LZ, tá bom? Aqui é um menos LZ. Desculpa, gente. Porque aqui, quando a gente transforma esse y px menos xpy, esse carinha aqui ele é o menos LZ, né? O LZ ele é xpy menos ypx, tá? Então aqui a gente tem um menos LZ. Aí quando a gente passa esse sinal para fora e pega o sinal aqui no ômega L, a gente vai ter então aqui mais ômega L, LZ, tudo bem? Então aí a gente já ficou sem essas constantes feionas aí. E aqui, quando a gente utiliza esse nosso termo aqui, para eu poder utilizar esse termo aqui como sendo um ômega L ao quadrado, eu preciso dividir aqui por um mi ao quadrado, porque senão ele não vai ficar certinho aqui com o ômega zero, né? Com o ômega L. Então a gente precisa fazer uma alteraçãozinha aí nesse termo para poder realmente chegar no que a gente está querendo. Então, aqui eu vou multiplicar e dividir por mi, tá bom? Esse primeiro termo aqui, eu vou multiplicar e dividir por mi, para a gente poder encaixar aqui com o nosso mi ao quadrado, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse termo ao quadrado, ômega L ao quadrado, ele vai ficar como? Ele vai ficar Q ao quadrado, B ao quadrado, 4 mi ao quadrado, C ao quadrado. Acho que escrever é mais fácil ficar falando, né? Então, aqui a gente tem um mi
que ele não é ao quadrado. Então, eu vou multiplicar e dividir por μ para a gente poder colocar em evidência esse nosso ômega L aí. Então, como que a gente vai ficar? A gente vai ficar com aqui mais μ sobre 2 ômega L ao quadrado, tá? E aí, agora vem um outro termo aqui. Esse x aqui ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza. Então, agora a gente já conseguiu escrever aqui o nosso H em termos de H0, que é o nosso Hamiltoniano do oscilador harmônico, normal, né? E aqui o termo de perturbação, que é mais aqui, então, esse carinho que vai ser aquele H1, tá? H1 de ômega L, tá? Tem o termo linear e aqui o termo quadrático, tá? Agora, se vocês acompanharem no Zetili, ele vai falar para a gente que essa perturbação, devido a ômega L ao quadrado, ela é muito pequena. Para campos fracos, ela é muito pequena. E aí ele vai desconsiderar esse termo aqui, L quadrado, Y ao quadrado. Tá? Ele vai desconsiderar esse carinha e vai seguir, vai tocar a vida, vai seguir o exercício. Só que, para a gente resolver a letra C do nosso problema, ele vai pedir para a gente fazer já essa aproximação. Então, aqui, eu acredito que a gente tenha que levar em consideração, aqui no exercício B, C, D e E, consequentemente, esse termo x quadrado, y quadrado, tá? E quando a gente considera esse termo, a gente pode aglutinar esse x ao quadrado, y ao quadrado aqui, ele cai num ρ para coordenadas cilíndricas, tá? Então, esse carinha aqui, esse x, y, ele nada mais é do que o nosso ρ em coordenadas cilíndricas, tá? Então, esse hamiltoniano, eu vou escrever ele como sendo H0 mais WL, né, ômega L, LZ, mais μ sobre 2 ômega L ao quadrado, e aqui um ρ ao quadrado. Porque a gente vai ser jogado automaticamente para coordenadas cilíndricas. Normalmente, a gente tenta trabalhar com as coordenadas esféricas, né? Na aula, a gente viu também bastante sobre coordenadas esféricas. Mas, aqui, ele já joga a gente direto para coordenadas cilíndricas. Ele quer que a gente utilize coordenadas cilíndricas, porque aqui a gente está considerando esse termo. Não tem como fazer por coordenadas esféricas, tá? Beleza. Agora, então, vamos tentar descobrir quem que vai ser esse nosso Hamiltoniano aí em coordenadas cilíndricas, né? Como que a gente vai poder quebrar o nosso Hamiltoniano em coordenadas cilíndricas, tá bom? A gente chegou aqui nesse termo, agora a gente quer abrir ele em coordenadas cilíndricas, tá? Vamos lá. No exercício de semana passada, a gente já quebrou vários termos em coordenadas cilíndricas, né? Então, se bateu alguma dúvida, dá para vocês observarem as transformações que a gente fez lá na semana passada, né? A gente abriu todas as continhas, né, de quem era o PZ, o PZ, o LZ em coordenadas cilíndricas, né? Então, eu vou tentar pular essa etapa de transformação, tá? Então, a gente sabe que em coordenadas cilíndricas, o nosso Hamiltoniano, aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser menos H cortado quadrado sobre 2 mi aqui. E aí, abrindo o nosso momento linear em coordenadas cilíndricas, a gente vai ter del2, del ρ2, mais 1 sobre ρ, del ρ, mais 1 sobre ρ ao quadrado, del2, del φ2, mais del2, del z2. Tá? Legal. Aqui, mais, a gente tem 1 sobre 2
mi ômega zero ao quadrado. Esse aqui é o termo do potencial, tá? Eu estou escrevendo aqui o termo do potencial. E aí, o Rzão ao quadrado, ele nada mais vai ser do que ρ ao quadrado mais z ao quadrado, tá? Esse vai ser o nosso Rzão ao quadrado, tá? Isso em coordenadas cilíndricas, lógico. Mais aqui, agora, o nosso termo de LZ, que a gente tinha visto aqui, né? O nosso termo de perturbação. Então, a gente escreveu o nosso H0 em coordenadas cilíndricas. Então, a gente tem esse carinha aqui e esse outro carinha aqui. Então, aqui a gente vai ter mais o ômega L, LZ. O LZ, a gente sabe que ele é uma derivada em φ, né? Em coordenadas cilíndricas, tá? Então, ele muda aí a, a derivada, né, de z, que é para coordenadas cartesianas, para uma derivada em φ, né, das coordenadas cilíndricas aí. Beleza. E agora a gente também vai ter o termo do ρ. Então, aqui mais mi sobre 2 ômega L quadrado, ρ ao quadrado. Beleza. Agora, se a gente reorganizar todos esses termos, a gente vai poder separar esse nosso hamiltoniano Hzão em hamiltonianos dependentes de ρ, de z e de φ, tá? A gente vai poder separar esse nosso carinha aí. Como que a gente pode fazer isso, então? A gente pega e separa esse termo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Achei. Aqui. A gente vai separar esse termo aqui, que é um termo em φ, tá? Esse termo aqui, que é um termo em φ2, ele vai ser um LZ2, aí a gente vai ver. Aí a gente vai poder separar também esse termo aqui e esse aqui em Z. Esses outros dois termos aqui, ó, vão vir para o termo em φ, tá bom? Enfim, não, em ρ, tá? Esses outros dois termos vão ser termos em ρ. Então, quando a gente aglutina esses carinhas aí, quando a gente separa eles, a gente vai ter esse termo aqui, ó. A gente está procurando aqui um Hzão, que é um Hzão de ρ mais um H de Z mais aqui a gente vai ver que a gente vai ter um ômega L, LZ. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente pega e faz menos H cortado ao quadrado sobre 2 mi, aqui del 2 del ρ2 mais 1 sobre ρ del ρ, beleza? Aqui o menos H2 sobre 2 mi. Aqui o ρ2 também, que é esse termo aqui, esse ρ2, ele vai vir aqui para baixo. Aí a gente vai ter um termo menos 1 sobre H cortado L Z ao quadrado. A gente está transformando essa derivada aqui em φ, esse D2, D φ2, a gente transformou ele em menos 1 sobre H2, H cortado 2, L2, LZ2, tá? Então, como a gente sabe que o LZ tem uma derivada em φ, a gente conseguiu transformar esse carinha nesse aqui. Agora, a gente vai ter um termo em Z, que é o nosso menos H cortado ao quadrado 2mi
del Z, del 2, del Z2, mais mi ômega 2 sobre 2 Z ao quadrado. Ok, esse é o nosso termo em Z. Aí a gente também vai ter o outro termo em ρ ao quadrado, né? Que vai ser esse termozinho aqui junto com esse. Então, a gente vai ter aqui esse 1 sobre 2 mi, aqui, ρ2. E aqui eu vou colocar em evidência esses dois carinhas aqui. O ômega quadrado, tá? Mais o ômega L ao quadrado. Beleza. Então, aqui a gente conseguiu separar, então, esses carinhas. Independência em ρ, que são esses dois termos aqui, esse aqui e esse aqui. A gente conseguiu também um termo em Z, aqui, tá? E a gente conseguiu esse nosso termo aqui em L. Ah, ficou faltando só o ômega L Z aqui, que é esse termo aqui. Beleza. Agora, se a gente observar, a gente consegue realmente colocar essas carinhas como sendo hamiltonianos, tá? A gente pode ver que aqui a gente vai ter os termos de momento, né? Aqui, e os termos de potencial em ρ, tá? Aqui também, os mesmos termos de momento aqui, então essas derivadas em Z2, Z2 aqui, e aqui o nosso termo de potencial aqui, e esse carinha aqui também. A gente chega aqui nele como tendo um termo de momento e um termo de potencial aí. Então, agora, a gente colocando esses caras como sendo esses hamiltonianos, a gente pode aplicar um cat, eles num cat psi, tá? Por quê? Porque esses hamiltonianos, eles vão comutar com o LZ, né? Esse hamiltoniano em ρ aqui, esse hamiltoniano em Z, eles comutam com LZ, eles comutam com esse LZ. Então, existe uma base comum de autofunções que vão dar para a gente as energias desse sistema, tá? Então, se a gente fizer, por exemplo, um φ de KLM aqui, ρ φ Z, a gente tem que esse carinha aí, ele vai ser um autoestado desse nosso hamiltoniano H, porque a gente consegue quebrar ele nesses outros hamiltonianos que comutam uns com os outros. Então, a gente vai ter essa base comum de autofunções, tá? Legal. Então, se a gente fizer esse nosso Hzão aí, esse nosso Hzão, esse cat psi k l m, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter esse nosso H-ρ aqui, esse nosso psi de k l m, mais o nosso Hz aqui em um psi de k l m, mais o nosso ômega L, Lz, psi de k l m, tá? E aí, como esses carinhas aqui vão ser esse carinha aqui vai ser o nosso hamiltoniano, como se fosse o nosso oscilador harmônico, e esse aqui também é um oscilador harmônico em Z, e esse aqui é um operador LZ, a gente sabe as autoenergias que eles vão gerar, né? Então, esses carinhas nada mais vão ser do que
Aqui a gente vai ter um H cortado para o primeiro termo, né? A gente vai ter um H cortado aqui, ômega quadrado mais ômega L quadrado, K mais 1, mais H cortado, ômega zero, M mais meio. E aqui, o termo vindo desse ômega L, LZ, a gente vai ter H cortado, então aqui mais H cortado, ômega L, Lzinho aqui, tá? Tudo isso aqui, nosso cat psi de K, L, N, Lzinho aqui, M. Beleza. Então, aqui a gente utilizou a letra K para estar representando o nosso sistema em Rho, a letra L para estar representando o nosso sistema em Φ e a letra M para estar representando o nosso sistema em Z. Por isso que aqui a gente teve essa letrinha K, tá? Porque é devido ao Hamiltoniano em Rho. Aqui a gente teve esse M, que é devido ao Hamiltoniano em Z. E aqui a gente teve esse Lzinho, que é devido ao Hamiltoniano em não, Hamiltoniano não, devido a esse termo aqui de perturbação do LZ, tá? Beleza. Então, agora, a gente já tem as energias dos autoestados, tá? E com isso a gente conseguiu resolver esse exercício B aí, que foi mudar adicionar, né, esse elemento de perturbação dado pelo campo e achar esses autovalores aí correspondentes a cada um desses, correspondente a essa mudança no nosso Hamiltoniano. Beleza. Agora vamos lá. Ele pede aqui na letra C, que é para a gente mostrar que esse ômega L ele é muito menor do que o ômega zero, tá? Que esse efeito diamagnético ele é muito menor do que comparado ao termo paramagnético, tá? Beleza, vamos tentar fazer isso aí. O termo paramagnético é quando a gente tem uma dependência linear do ômega L. Ele falou aqui na nossa letra B, ele falou. E o termo quadrático é quando a gente tem o termo diamagnético, tá? Então, ele quer que a gente veja que o ômega zero ele é muito maior do que esse ômega L, né? Para a gente aproximar esse, esse, esse termo diamagnético. Esse termo diamagnético, ele é o termo de energia que a gente escreveu aqui, que é esse carinha aqui, ó. O ômega zero quadrado mais o ômega L ao quadrado. Opa, aqui tem uma raiz, esqueci. Tá? Beleza. Como que a gente vai saber como que a gente vai conseguir provar essa aproximação, né? A gente pode aproximar isso aí por série de Taylor, né? Vários momentos a gente faz essa aproximação de raiz em série de Taylor, né? Então a gente tem a raiz aqui do ômega zero ao quadrado mais o ômega L ao quadrado. A gente pode transformar isso aqui no quê? A gente pode transformar isso aqui no ômega zero, vou colocar ele para fora da raiz, 1 mais esse termo aqui, de ômega L quadrado sobre ômega zero ao quadrado. Tá?
E aí, aproximando isso aqui por série de Taylor, então, aproximando por série de Taylor, a gente vai chegar, aproximando essa raiz aqui para a série de Taylor, né? A gente vai chegar no quê? A gente vai chegar em ômega zero, e a gente vai chegar que essa raiz aqui, ela pode ser aproximada por essa função aqui. 1 mais ômega L ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado, mais aí termos de próximas ordens, né? Vai ser ômega L cubo sobre ômega zero cubo, e assim vai, né? Então, aqui, outros termos. Beleza, dessa série. Agora, como ele pediu no exercício, ele quer que a gente faça para ômegas L muito pequenos, né? Então, a gente vai ter aqui que o ômega L, ele é menor que o ômega zero. Quando a gente tiver esse termo aqui, a gente vai ver que essa divisão aqui, ela é muito pequena, né? Porque o ômega zero, ele é maior do que o ômega L. E aqui ele está ao quadrado ainda, né? Então, se a gente tem uma coisa pequena ao quadrado, dividir uma coisa muito grande ao quadrado, essa coisa fica menor ainda, né? Então, aqui a gente vai ter que esses termos, eles vão ser aproximações de segunda ordem, né? Então, a gente pode tirar eles daí. Então, esse ômega zero, quando ele multiplicar esse um, ele vai ficar só ele aqui nessa série, né? Mas, aí vai ser ômega zero vezes uns termos aqui de ordem 2 aqui. Eu vou colocar aqui O2, sei lá, O2 de ômega L sobre ômega zero, né? E esses termos aqui, a gente pode estar desprezando eles, tá bom? Então, esse exercício C aqui, ele pede para a gente só mostrar isso aí, para a gente mostrar que esse termozinho comparado ao ômega zero, ele é muito menor. Agora aqui, no exercício D, ele fala para a gente considerar o primeiro estado excitado desse nosso oscilador harmônico, e ele fala para a gente que quando esse ômega L tende a zero, a gente tem essa energia aqui do nosso oscilador harmônico. Tá? Isso é verdade. A gente viu lá na letra A que uma das energias possíveis para o nosso oscilador harmônico no primeiro. A energia possível para o nosso oscilador harmônico no primeiro estado excitado era 5 ômega zero H cortado sobre 2, né? A gente viu isso aqui na letra A. Beleza. E aí, ele fala para a gente também considerar agora essa mudança de nível aqui, para a gente considerar essa perturbação aqui, mas também para considerar que essa ordem, que essas aproximações aqui, de ômega L e ômega zero, são muito pequenas, né? Então, e aí ele pede para a gente ver como que vão ficar esses estados, né? Como vai ficar esse estado, esse primeiro estado excitado aqui, como vai ficar essa energia, tendo essa alteração do nosso campo. Então, vamos lá. E depois ele fala para fazer para o segundo estado excitado também. Então, eu coloco aqui letra D. Para o nosso primeiro estado excitado aí, bom, vamos fazer primeiro o genérico, né? A energia. Opa, deixa eu voltar aqui, né? Opa, aí. E, a energia aqui do nosso estado, ele vai ser representado pelo quê? Ele vai ser dado por H cortado, ômega zero, aqui, K mais 1, mais H cortado, ômega zero, N mais meio, e aqui, mais, aqui, H cortado, ômega L, L. Beleza. Aqui,
Por que que a gente pode escrever H cortado, ômega zero, K mais um? Porque quando a gente escreveu esse carinha aqui, a gente escreveu a energia dele como sendo a raiz do ômega zero ao quadrado mais o ômega L ao quadrado, a gente viu aqui na letra C que, para uma primeira aproximação aqui, esse termo ômega L ao quadrado, ele pode ser desconsiderado para aproximações de primeira ordem, né? Então, por isso que eu pude escrever aqui esse termo, esse primeiro termo do K mais um, como sendo um termo que é só dependente do ômega zero, tá bom? Então aqui a gente colocou esse carinha como sendo zero, porque ele está ao quadrado, e aqui ficou só ômega zero, tá? E aí aqui a gente tem esse ômega L, que ele não está ao quadrado, então a gente considera ele como sendo uma perturbação muito pequenininha, beleza? Quando a gente faz essa consideração, a gente pode juntar esses dois termos aqui, ó. A gente pode juntar esses dois termos. E a gente vai recuperar a energia do nosso oscilador harmônico. K, L, M. Aí vai ficar o quê? Vai ficar H cortado, ômega zero. E aqui a gente vai ter K mais M mais 3 sobre 2 mais H cortado, ômega L, L. E aí, ele falou para a gente que no primeiro estado excitado aí do nosso sistema, a nossa energia, ela tem que ser H cortado, ômega zero, vezes quem? Vezes 5 sobre 2, né? Essa vai ser a nossa energia do nosso primeiro estado excitado, ele falou para a gente. Então, a gente sabe que para o primeiro estado excitado, o K mais o M, ele tem que ser igual a quanto? Ele tem que ser igual a 1, né? Esse K mais o M, ele tem que ser igual a 1 para o nosso primeiro estado excitado, tá? Então, a gente sabe aqui que para dar certo, o nosso K mais M, ele tem que ser igual a... Opa, igual a zero não, né? Igual a 1, tá? Para dar certo esse nosso primeiro estado excitado. Só que aí, o que vai acontecer? Esse Lzinho aqui, ele vai dar para a gente um novo modelinho aí das nossas... uma nova cara nessa nossa energia, né? Ele vai quebrar essa degenerescência de estados aí que a gente tinha. Antes, a gente viu que para esse primeiro estado aqui, quando a gente tinha o primeiro estado, a gente tinha 3 casos de degenerescência, né? A gente tinha 3 diferentes estados para uma mesma energia. Agora, com essa soma aqui desse Lzinho, a gente vai ver que a gente vai ter, na verdade, 3 diferentes rankings de energia para cada estado que a gente obtiver aqui. Então, pensa comigo, que se a gente tiver um psi onde o nosso K ele é igual a 1, o nosso M ele vai ser automaticamente zero, né? Porque a gente sabe que o K mais o M ele tem que dar 1 para a nossa energia do estado excitado ser 5 meios de H cortado, ômega zero, sem a perturbação. Então, aí a gente vem aqui para o caso do nosso Lzinho. Se esse nosso Lzinho aqui, ele for zero, a gente vai ter a energia desse nosso estado como sendo o 5 sobre 2, H cortado, ômega zero. Agora, se a gente tiver aqui, por exemplo, o K igual a 1, tá? E o L, o M vai ser zero, e a gente vê aqui o L igual a 1, a gente vai ter a energia desse estado como sendo 5 sobre 2, H cortado, ômega zero, mais o quê? Mais ômega L. Então, esse estado aqui, ele vai se diferenciar desse
desse primeiro por um H cortado ômega L. Ele vai ficar, então, com uma diferençazinha de energia, tá? E aí, esse outro estado aqui, por exemplo, ó, o K igual a zero aqui, por exemplo. Vamos ver, sei lá, o K igual a o M. Vamos colocar o K igual a 1, o M igual a zero e o L igual a menos 1. Esse estado aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ter a energia de 5 sobre 2 H cortado ômega zero menos H cortado ômega L, tá? Então, a gente vê que esse outro estado aqui, ele se diferenciou desse aqui, tá? Simplesmente por ter esse sinal de menos aqui. Então, ele vai ter uma energia um pouquinho mais baixa que esse aqui, por exemplo, tá? Então, a gente vê que esse termo que foi acrescentado aqui por causa da perturbação, ele vai estar quebrando essa degenerescência. É bem pouquinho, né? Por bem pouquinho, mas ele ajuda a quebrar, né? Então, a gente tinha aqui antes um estado que era o de 5 sobre 2 H cortado ômega zero. Aí, se a gente adiciona essa perturbação, essa energia, ela vai ser quebrada ou um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo aqui, nesses novos níveis de energia, que vão estar bem próximos desse nível original, né? Mas com essa perturbação. Então, aqui a gente tem 5 sobre 2 ômega zero, H cortado ômega zero, mais H cortado ômega L, e aqui a gente tem 5 sobre 2 H cortado ômega zero, menos H cortado ômega L. Então, aqui a gente conseguiu quebrar esses níveis de degenerescência, tá? Beleza. Aí ele pede para a gente fazer também para o segundo estado excitado. Para o segundo estado excitado, a gente vai ver que aqui a gente tem o E, como a gente tinha visto na letra A, é 7 sobre 2 H cortado ômega zero, tá? E aí a gente pode perceber, então, que sem a perturbação, o K mais o M vai ter que ser 2, tá? Sem a perturbação. Para a gente obter esse nível de energia, o K mais o M vai ter que ser 2. E aí, a gente vai ter, por exemplo, um estado psi K igual a 2, M igual a 0, L igual a 2, a gente vai ter a energia igual a 7 sobre 2 H cortado ômega mais 2 H cortado ômega L, tá? Para um nível psi K igual a 1, M igual a 1, L igual a 1, por exemplo, a gente vai ter a energia, né, como sendo 7 sobre 2 ômega, H cortado ômega zero, mais H cortado ômega L. Então, a gente tem também níveis que se diferenciam por um termo, por um fator de ômega L aqui. A gente sabe que esse ômega L é pequeno, mas ele ajuda a gente a diferenciar esses níveis de energia. A gente, devido a essa perturbação, a gente vai ter essa diferenciação, a gente vai poder quebrar esses níveis de energia. Tá bom? Então, para esse caso, a gente tinha no começo aqui o 7 sobre 2 ômega, H cortado ômega zero. Aí a gente vai poder quebrar em 7 sobre 2 H cortado ômega zero mais H cortado ômega L, ou um mais em cima aqui, 7 sobre 2 H cortado ômega zero mais 2 ômega L H cortado aqui, ou então um níveis um pouquinho para baixo, né? 7 sobre 2 H cortado ômega zero menos
LH cortado, 7 sobre 2, encurtado ômega zero, menos H cortado ômega, opa, 2H cortado ômega L. Então aqui a gente vai ter essa quebra aqui dos níveis também de degenerescência do segundo estado excitado, tá bom? Uh, e acredito que essa letra D é isso, tá? Para a gente observar essa quebra de degenerescência dos estados excitados. Agora, a letra I, eu não consegui fazer direito. Eu não entendi direito o enunciado. Eu preciso dar mais uma olhada para resolver, tá bom? Então, a letra I vai ficar para semana que vem. Semana que vem, vou fazer com vocês essa letra I, ah, e também fazer o exercício 3 que é o do capítulo 8 de espalhamento aí com vocês, tá bom? Então, é basicamente isso. É, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Tá, não tem. Ah, eu acredito que seja basicamente isso. Vou interromper a gravação aqui.